Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para o encorajamento do seu coração nesta noite. Eu quero falar hoje sobre a alegria no sofrimento. E convido você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 1. E faremos a leitura dos versos 1 ao verso 4. Tiago 1, de 1 a 4. Abra sua Bíblia ou abra o seu aplicativo no texto bíblico e mantenha esse texto aberto enquanto nós meditarmos juntos nesta passagem. Está escrito o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero destacar nesse texto algumas lições para a nossa meditação neste momento. Tiago é considerada a carta prática ou o livro de provérbios do Novo Testamento. Este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão de Jesus. E ele, até a ressurreição de Jesus Cristo, não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. Ele é transformado de um homem incrédulo num homem crente. A familiaridade com o sagrado, o testemunho do exemplo cristão, nem sempre é suficiente para que alguém seja convertido. Esta é uma operação sobrenatural e soberana do Espírito Santo no coração. Embora Tiago fosse filho de Maria e de José, portanto, irmão de Jesus, porque Jesus era filho de Maria, concebido por obra do Espírito Santo, convivendo com ele, morando com ele, olhando para a vida dele, passou todo este tempo sem crer que Jesus de fato era o Salvador. Agora ele é um homem transformado. Em segundo lugar, esse Tiago demonstra nesta carta uma grande humildade, porque ao se apresentar, ele poderia ter dito: Tiago, irmão de Jesus, servo de Deus. Mas ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mesmo tendo crescido com Jesus, mesmo tendo procedido do mesmo ventre, o ventre de Maria, mesmo fazendo parte da família de Jesus do ponto de vista terreno, ele não ousa se apresentar como irmão de Jesus, mas se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece que Jesus é verdadeiramente homem, e ele se rende a esta verdade bendita e gloriosa. Terceiro lugar, à guisa de introdução, quero mostrar a você também que ele reconhece que somos o povo de Deus, um povo transformado, um povo especial, mas não um povo imune às aflições da vida. Note comigo no verso 1 ainda, que ele se dirige às 12 tribos que se encontram na dispersão, ao povo crente, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, ao povo remido pelo sangue de Cristo, ao povo habitado pelo Espírito Santo, ao povo vocacionado para ser luzeiro do mundo. Mas esse povo não está blindado, esse povo não vive numa estufa espiritual, esse povo é o povo que se encontra na dispersão. Em outras palavras,
seus bens foram confiscados, sua liberdade foi retirada, eles estão como peregrinos, como forasteiros pelo mundo afora, como que não tendo casa permanente. Então, o fato de eles serem povo de Deus, não os impediu de enfrentarem as lutas, as provas e os sofrimentos naturais da vida. Agora, dito isto, quero partilhar com você sobre a alegria no sofrimento e extrair desse texto 4 lições para nossa edificação. Veja comigo o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É curioso que nós associamos alegria a um momento de prazer, de vitória, de sucesso, de conquista. O próprio Tiago, no capítulo 5 do seu livro, da sua carta, ele vai nos falar sobre isso no verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ele faz um contraste entre sofrimento e alegria. No sofrimento, oração. Na alegria, louvores. Mas agora, no começo desta carta, ele vai retratar para nós que também a alegria pode coexistir com o sofrimento. A alegria cristã, ela coexiste com a dor, ela coexiste com as lágrimas, ela coexiste com o drama de saúde e também com os esbarros financeiros. Nós estamos vivendo uma grande crise no Brasil e se espera que o povo de Deus não se renda à tristeza, não se capitule à murmuração, não se insurja contra Deus, não duvide da providência de Deus, não descreia da soberania de Deus. E apesar de vivermos num cenário cinzento no Brasil e no mundo, ainda devemos manter acesa a chama da mais profunda alegria, alegria no sofrimento. Então, reparto com você agora 4 lições desse texto. A primeira delas é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Tiago se dirige aos seus irmãos, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aqueles irmãos em Cristo, salvos pela graça, estavam passando por várias provações, e não obstante isso, eles deveriam se alegrar. Então, não pense você que o fato de você ser um crente, ser um cristão, que você não passará por tribulações, que você não passará por provações. Essa crise que veio e que está atingindo o Brasil e o mundo, esta terrível pandemia, atinge ímpios e crentes, gente perversa e gente piedosa, gente que não leva Deus a sério e que talvez não creia nem mesmo na existência de Deus, e gente cheia do Espírito Santo. Então, as provações, Tiago está dizendo, que são compatíveis com a vida cristã. Não ponha em xeque a sua experiência com Deus. Não caia na armadilha daqueles que dizem: não, se você é crente, você não vai ficar doente, se você é crente, você nunca vai ficar desempregado, se você é crente, você nunca vai ter problemas financeiros, se você é crente, você nunca passará por tribulações, se você é crente, você nunca vai passar por provações na vida. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. As provações são compatíveis com a vida cristã. Essa é a primeira lição que Tiago nos ensina. Mas a segunda lição que Tiago nos ensina nesse texto é que as provações são variadas. Veja comigo novamente o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Chama a sua atenção para essa palavra várias. Via de regra, quando um problema chega, ele não chega sozinho, vem o pacote todo. E com o pacote desta pandemia, veio o problema da saúde. Veio o problema financeiro, veio o problema da ansiedade,
veio o problema do medo, veio o problema da perplexidade das nações, veio o problema dos governos não saberem exatamente o que fazer, porque embora tenham recurso financeiro nas mãos e poder de decisão, mas nem sempre essas decisões resolvem na base de maneira rápida e eficaz o problema. Então note você que essas provações, elas são variadas porque elas têm tonalidades diferentes, graus diferentes. A palavra várias aqui, na língua original, a palavra poikilos, é a palavra de onde vem a palavra portuguesa policromático, de diversas cores. Há provas leves, há provas médias, há provas pesadas. Talvez você e eu estejamos vivendo agora no Brasil uma prova extremamente pesada. Muitos de nós estamos em quarentena, sem poder sair de casa. Estamos aqui pregando para você, mas o povo de Deus, no sentido da coletividade plena, não está presente nesse santuário, como você pode atestar. Estamos vivendo o drama dos empregados com medo de perder o seu emprego e dos empresários com medo de não poder saldar os seus compromissos. Estamos com medo de que os nossos idosos mais vulneráveis sejam contaminados e não consigam superar esta situação e caminharem para uma situação de adversidade na saúde. Estamos com medo de que a economia do país entre numa recessão e nós venhamos a amargar dias difíceis pela frente. As provações são variadas, são de diversos matizes, de diversas cores. Talvez agora estejamos enfrentando uma provação tenebrosa, amarga, pesada, difícil. Mas há uma terceira lição que eu quero repartir com você nesse texto. Primeiro, as provações são compatíveis com a fé cristã. Segundo, as provações são variadas. Mas louvado seja Deus, as provações são passageiras. Veja você comigo ainda o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não o ficardes, o passardes por várias provações. Nós vamos passar com a graça de Deus. Esperamos que seja mais breve do que alguns prognósticos indicam. Vamos passar. Deus há de nos sustentar. A boa mão de Deus há de nos guiar e nos proteger. Alguns passam com a velocidade de um avião supersônico. Outros passam com a velocidade de Fórmula 1. Outros passam rapidamente como um carro veloz numa autopista. Outros passam correndo como um corredor de maratona. Mas outros passam, talvez, até mesmo se arrastando. Mas nós vamos passar. Nós não vamos ficar. O passardes por várias provações. Eu acho que você que está me ouvindo aí já passou por provações tão difíceis. Já teve dia que você chegou ao ponto, como o apóstolo Paulo testemunha, os problemas que ele viveu em Éfeso, provações acima das suas forças, a ponto de você se desesperar da própria vida, e você passou. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então nós, com a graça de Deus, vamos passar. Deus vai restaurar a nossa nação. Deus vai nos livrar desta pandemia. Deus vai restaurar os nossos recursos financeiros. Deus vai restaurar a estabilidade financeira das famílias, para que elas tenham dignidade, tendo pão sobre a mesa. A prova vem, a prova vai, a prova passa. E nós permanecemos. O deserto da prova não é o nosso destino final. Ele é lugar de passagem. Ele é academia de treinamento. Mas nós vamos passar, com a graça de Deus, nós vamos passar. As provações são passageiras.
Mas agora, em quarto lugar, note comigo que as provações são compatíveis, as provações são variadas, as provações são passageiras, mas as provações são também pedagógicas. Porque a grande pergunta é: por que uma situação como essa? Ou talvez, por que com o Brasil? Ou talvez, por que está atingindo de cheio a minha vida, a minha família? E Tiago vai nos informar, a partir do versículo 3 e no verso 4, que essas provações são pedagógicas, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra perseverança significa uma paciência triunfadora. Em outras palavras, Deus nas provações trabalha em nós, para nos moldar. Somos impacientes demais, somos inquietos demais, somos ansiosos demais, somos medrosos demais, somos vacilantes demais, somos incrédulos demais. Então Deus permite a prova, não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma, não para nos arruinar, não para apenas nos provar, mas para nos aprovar. E de certa forma, diante dessa situação adversa, vamos sendo treinados por Deus. Deus vai esculpindo em nós o caráter do seu Filho, a beleza do seu Filho, e refinando a nossa vida, e santificando a nossa vida, para que ao olhar, nós como um metal lançado no fogo, ao sair do fogo do cadinho, sai mais puro, mais nobre, mais belo, mais rico, mais valoroso. E Tiago diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus quer trabalhar em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Deus está equipando a sua igreja, Deus está equipando o seu povo. As provações não vêm para nos derrubar, vêm para nos fortalecer. E eu queria então concluir esta fala breve, dizendo para você qual deve ser a nossa atitude diante desse sofrimento. E Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo, não de alegria, mas tende por motivo de toda alegria. Toda alegria. Oh, irmãos amados, esse é um aprendizado que você e eu vamos precisar ter. Porque às vezes nos colhemos para baixo, deprimidos, abatidos, abalados, emparedados por essa crise. E quem sabe Deus está hoje, agora, falando para o meu coração, para o seu coração, que nós precisamos levantar a cabeça. Nós precisamos reagir a esta crise, não como o mundo reage, com lamento, com desespero, com pânico, mas reagirmos sobrenaturalmente, com uma alegria indizível e cheia de glória, motivo de toda alegria, que Deus nos ajude, para que não nos rendamos à tristeza, ao desespero, mas que nós nos levantemos na força do Onipotente, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, para experimentarmos nesse tempo de grandes e várias provações, a alegria, não a alegria do mundo, não a alegria da carne, não a alegria autoproduzida, mas a alegria que emana do trono de Deus, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, que Pedro chegou a dizer que é uma alegria indizível e cheia de glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que nós experimentemos esta gloriosa e abençoada e profunda e profusa alegria de Deus no nosso coração, apesar do sofrimento. Eu quero orar com você nesse momento, e nesta hora, reúna aí os membros da sua família, para esse tempo de oração. Vamos orar. Bendito é o teu nome, ó Deus.
porque Tu és a nossa esperança e o nosso refúgio, o Deus da nossa vida. Tu mudaste a nossa sorte, Tu nos tiraste da incredulidade para a fé, Tu nos tiraste das trevas para a luz. Éramos escravos e hoje somos livres, estávamos perdidos e fomos achados. Mesmo antes da fundação do mundo, Tu já havias colocado o Teu coração em nós, e nos predestinado para sermos conformes à imagem do Teu Filho. Bendito é o Teu nome, porque Tu estás trabalhando em nós, esculpindo em nós a beleza do Teu Filho, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Permita, meu Deus, que o sofrimento das provas que têm chegado ao Brasil e ao mundo, não tire de nós a alegria, toda a alegria em Ti, a alegria da salvação, a alegria de saber da Tua providência e da Tua soberania em cuidar de nós. E permita, meu Deus, que depois que esta prova passar, nós nos alegremos em Ti com ações de graças, com reconhecimento de que o livramento veio das Tuas mãos. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.